Alguns dos nossos seguidores pediram algumas informações sobre meditação e a gente decidiu fazer esse vídeo para dar algumas noções de como funciona a meditação e como nós usamos a meditação dentro das nossas práticas de Karatê. Inicialmente, então, o que é a meditação? Meditação são várias formas, várias técnicas. A meditação está em várias culturas, com vários objetivos. A meditação ela pode ser uma prática de relaxamento, às vezes ela é usada como uma prática religiosa, mas nós usamos a meditação como uma forma de aumentar a nossa atenção e a nossa percepção das coisas, que é o que hoje em dia muitas vezes chamam de mindfulness. Então nós trabalhamos a meditação dessa forma dentro da prática do Karatê. Então o nosso objetivo principal é a conexão entre corpo e mente. E é assim que a gente utiliza a meditação dentro do Karatê. Ela não possui nenhum cunho religioso, místico, esotérico, não é utilizado nenhum tipo de incenso, ou uma imagem sagrada, nada disso. Na verdade a gente só utiliza a nossa própria respiração e a percepção das coisas que estão ao nosso redor. E com isso a gente consegue trazer a nossa atenção, o nosso foco para o momento presente. Isso é importante porque hoje em dia a gente tem muito problema de estresse, de ansiedade, E isso, você que vai praticar em casa, pode se utilizar da meditação para combater esses sintomas, No treino de Karatê, a gente faz para trazer a atenção do aluno para o momento do treino, para as técnicas que vão ser treinadas, e aí você pode, na sua casa, utilizar em momentos que você estiver preocupado, nervoso, ansioso, fazer essa prática que eu vou ensinar para vocês no final do vídeo, para vocês trazerem a sua atenção para o momento presente, e aí aliviar um pouco esse sintoma que você tem do estresse, da ansiedade e até, quem sabe, o início de uma depressão. Nós recebemos uma pergunta se a meditação é muito difícil de praticar e como saber se você está fazendo da forma correta. Bom, então assim, tudo na sua vida é treino, Então tudo que você precisa fazer na sua vida você precisa treinar, você precisa praticar. E a meditação não é diferente. Então ela vai ser mais fácil ou mais difícil dependendo do objetivo que você tem, qual o resultado que você pretende alcançar. Então se você quer alcançar um estado de mushin, como a gente fala, a mente vazia, ou uma alteração da sua consciência, onde você possa, por exemplo, a gente tem casos de monges que meditam, que resistem à dor, resistem ao frio, resistem à fome. Isso é uma escala muito mais avançada de meditação. A meditação que a gente vai praticar hoje, ela é um estágio inicial, vamos dizer assim, para trazer você para a realidade, para o presente e para melhorar a sua percepção e a sua concentração. Você vai perceber que você está fazendo de forma correta se você conseguir atingir esse objetivo, Então você tem um objetivo qualquer para a sua meditação. Quando você começar a atingir esse objetivo, você vai perceber que está fazendo de forma correta. Assim, dentro da prática, você vai começar a perceber coisas que funcionam, coisas que não funcionam, coisas que te aproximam mais do objetivo, e aí você vai criar dentro da sua meditação o seu caminho. Não existe uma fórmula pronta, não existe uma fórmula mágica. A gente vai dar algumas dicas que você vai praticando e você vai percebendo se isso funciona para você ou não. Com relação ao tempo, quantos minutos você precisa praticar? Quanto tempo você tem que fazer essa prática meditativa durante o seu dia? Não importa. Não importa quanto tempo você faça, Você pode fazer 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. O importante é você fazer. O importante é você tirar um tempo para você se concentrar na sua mente, se concentrar no seu corpo, se concentrar no ambiente onde você está e ter essa percepção do que está acontecendo no presente, nesse momento. É isso que é o importante da meditação. Se você cria uma rotina, se você conseguir tirar 10 minutos do seu dia para fazer essa prática, você vai começar a perceber as melhorias que você vai ter no seu cotidiano, na sua atenção, no seu foco. E aí depois de um tempo, você vai conseguir fazer em pequenos momentos no seu dia, esses momentos de atenção plena. Por exemplo, você vai estar lavando as suas mãos.
você vai estar percebendo nas suas mãos a temperatura da água, a textura das suas mãos, quando você vai secar a mão, né? Muitas vezes a gente pega um papel assim, seca assim correndo, pensando em outra coisa. Para um pouco, pensa, perceba a textura do papel, se você está conseguindo secar a sua mão com uma folha, com duas folhas. São essas pequenas coisas que trazem você para o presente. Então a gente vai passar uma técnica para você, coisas que você vai perceber no seu corpo, no seu ambiente, usando os seus sentidos, que você pode aplicar em qualquer momento. Você vai dedicar alguns minutos para fazer o treinamento, e aí depois que você começa a fazer o treinamento, que você começa a incorporar esse sentimento, essa sensação da meditação no seu pensamento, na sua rotina, você vai ver que em todos os momentos você consegue trabalhar o foco. E é isso que vai fazer o resultado ser interessante. Então, quanto tempo você vai precisar, isso você vai definir. E aí, com relação diretamente ao Karatê. Como treinar o Karatê como uma meditação, como um estágio meditativo. Claro, nós fizemos um post esses dias aqui no Instagram, falando dos estados mentais do Karatê. Um dos estados é o Mushin. Mu quer dizer vazio, Shin é mente. Então, você fica com a mente vazia. Quando você treina com a atitude correta, com a postura correta, com a respiração correta, muitas vezes você não vai mais pensar naquela técnica. Você vai fazer, por exemplo, um kata que você já domina, você faz a movimentação sem ter que pensar qual que é o próximo passo. E é isso que a gente considera dentro do Karatê a meditação. É a atenção plena, o foco total, que você não precisa mais pensar qual é o próximo movimento. Você acaba não precisando mais ter o pensamento consciente do que você vai fazer. O seu inconsciente, o seu corpo, a sua mente estão tão conectadas que você consegue fazer a movimentação sem pensar. E aí é que a gente percebe o estado meditativo no treino de Karatê. Bom, então agora eu convido você a fazer uma prática comigo para você começar a perceber e entender como você pode meditar na sua casa, no seu dia a dia. Vamos lá? Bom, então vamos iniciar a nossa prática. Essa meditação que eu vou passar para vocês hoje é mais ou menos o que a gente faz no início da aula de Karatê, né, no Mokusô. Ele tem a inspiração no Zazen, que é uma prática budista de meditação, mas como eu falei, você não precisa ser budista, você não precisa ter o objetivo religioso dessa prática. Na verdade, a gente vai trabalhar só a respiração e a nossa consciência, onde a gente vai concentrar a nossa consciência. Com isso, a gente vai conseguir melhorar o nosso foco com esse treino, tá bom? Então, inicialmente, eu mudei de lugar aqui porque todos vão conseguir ficar muito tempo em Seizá, que era aquela postura que eu tinha antes. Você pode fazer numa cadeira, sem problema. Você vai sentar sem encostar no encosto da cadeira, tá? Você vai sentar na ponta da cadeira, os pés afastados mais ou menos na largura do ombro, a coluna reta. Então, para você encontrar essa posição, você pode fazer isso aqui até você encontrar o ponto central, o ponto de equilíbrio, tá bom? Você vai encaixar a coluna, encaixar a sua cervical, né, sem a cabeça estar torta para frente e para trás, tentar se manter o mais reto possível, tá bom? Aí agora sim, postura das mãos. Você pode deixar as mãos aqui sobre as pernas, você pode colocar as mãos nessa posição. Existem várias posições, vários mudras que são feitos, né? Eu gosto de usar o que a gente chama de mudra cósmico. Então a mão direita embaixo, a mão esquerda em cima, os polegares aqui se tocando bem de leve, tá? Então essa seria a posição da mão. Olhos. Muitas vezes a gente pensa nos olhos fechados, né? Então assim, você pode fazer com os olhos fechados se você quiser, mas a preferência é fazer com os olhos abertos, tá? Os olhos abertos inclinados no ângulo de 45 graus. Então, a partir de agora, eu vou ficar com a visão 45 graus, que é como a gente geralmente faz a prática dessa meditação, tá bom? Então, você está posicionado agora, suas mãos, sua coluna reta e seu olhar a 45 graus em relação ao seu corpo, tá? Essa seria a posição que a gente vai usar para fazer essa meditação. Inicialmente, então, a gente vai começar com a respiração. Fazer uma respiração consciente. O que é uma respiração consciente?
A inspiração, ela é uma inspiração passiva. Você não precisa inspirar muito fundo, estufar o peito. Inspira normalmente e aí a expiração é ativa. Você vai controlar a sua expiração. Então você vai tentar fazer a expiração o mais longo possível, tá? A expiração mais longa possível. E no final você vai fazer a contração do abdômen, tá? Antes da nova inspiração. E aí quando você fizer a expiração, então a expiração você vai fazer ela abrindo a sua glote e fazendo o ruído, tá? Então vai ser isso aqui. Inspiração passiva, expiração longa e contraindo o abdômen. Vai fazer isso por umas 3 ou 4 vezes. Só para você gerar a consciência na sua respiração. Feito isso, você vai respirar pelo nariz normalmente e a língua você vai encostar ela no céu da boca, atrás dos dentes. Enquanto você respira, perceba a diferença de temperatura entre o ar que entra e que sai do seu nariz. Procure não pensar em nada. Se vier algum pensamento, só observe. Não pense esse pensamento, não se foque nesse pensamento. Se você perceber que está focando no pensamento, volta sua atenção para a respiração. Agora se concentre nos sons. Sons próximos e os distantes. Sem julgamentos. Não precisa pensar se você gosta, se você não gosta do som. Apenas perceba. Agora imagine uma luz no alto da sua cabeça. Esse exercício vai servir para a gente fazer uma técnica de propriocepção e você levar a sua atenção para o seu corpo. Então imagine essa luz no alto da sua cabeça, descendo pelo seu rosto, pescoço, ombros, peito, costas, pelos seus braços, abdômen, pernas e pés. Coloque a sua atenção lá nos seus pés. Nos seus joelhos, no seu abdômen, no seu peito e volte para a cabeça. Agora perceba a temperatura no seu corpo, na sua pele.
temperatura das áreas cobertas por roupas, nas áreas descobertas por roupas. Se você perder a atenção, volta para a sua respiração. Agora perceba a textura do calçado que você usa, do piso que você está pisando, se você estiver sem calçado. Perceba as suas mãos, como elas se tocam. E respira. Aí você pode ir retornando, relaxando. Eu recomendo que depois que você fizer essa meditação, você fique alguns minutos sem conversar, sem falar com ninguém, para o seu corpo absorver isso que você praticou, tá? Mais uma vez, o tempo dessa meditação você vai definir. Se você quiser colocar ali uns 5 minutos no despertador do celular, 10 minutos, 15 minutos. Aqui eu fiz bem rápido, né? Vocês perceberam que a gente passou rapidamente, mas você pode fazendo essas alterações de percepção mais pausadamente, mantendo a atenção, por exemplo, quando a gente fala, né, mantenha a atenção no seu ombro, no seu braço, mantenha por um tempo, se concentre por um tempo. Espero que tenha ajudado, que vocês pratiquem. Se tiver dúvidas, podem mandar aí pra gente, e a gente está à disposição para ajudar, né? A nossa proposta em montar esse canal foi divulgar algumas coisas que a gente estuda na nossa escola de Karatê Do tradicional, né, que podem ajudar você a melhorar a sua vida. Porque na verdade a gente acredita que o Karatê tem esse propósito, de melhorar o ser humano na parte física, mental, intelectual, espiritual, então o ser humano de forma completa. A gente espera que a meditação possa ajudar vocês, e sempre que precisar a gente está às ordens.